Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro. Você está no curso de liderança e está a entrar numa nova disciplina comigo. Eu serei professor da disciplina Seitas e Heresias. Essa disciplina é de um ramo da teologia que nós chamamos de teologia pastoral ou teologia prática. Na verdade, é uma introdução a uma série de disciplinas. Eu vou falar sobre essas disciplinas porque no campo da teologia superior nós temos uma subdivisão desse material que eu vou tentar destrinchar com vocês e falar de uma forma panorâmica, porque o assunto, sem dúvida, é um assunto muito amplo e também é um assunto que chama muita atenção da igreja, né? É talvez um dos assuntos mais polêmicos dentro da igreja, porque trata, sem dúvida, de doutrinas. As doutrinas, especificamente, nós trabalhamos em teologia sistemática. E nós então vemos a doutrina. Mas e aquilo que é chamado de heresia? Então, é aquilo que é a distorção da doutrina. E aí então nós encontramos grupos, que são grupos em teoria cristãos, né? Muitos saíram de nós, muitos nem são dos nossos, mas que vêm trazer, às vezes, problemas sérios na vida prática da igreja. Se você é líder da igreja, é pastor, você já deve ter vivenciado algumas dificuldades, talvez até com divisão de igreja ou com pessoas ou até grupos que vêm trazendo novas doutrinas ou uma nova revelação, e isso começa a colocar sobre você uma responsabilidade, ou sobre a sua liderança, uma responsabilidade de ter que julgar. Afinal, nós temos que julgar. Deus colocou juízes na igreja. Para quê? Para ajudar a igreja a não seguir um caminho errado. Então, você estará agora, nesta disciplina, nós estaremos a falar acerca de seitas e heresias. Mas o que é seitas e heresias, né? Nós vamos abordar dentro de uma proposta da ciência da religião, especificamente no campo da apologética, que inclusive é a minha especialidade, né? Como talvez você já saiba, além de eu ser bacharel em teologia e ter um mestrado na área da teologia sistemática, eu também tenho um doutorado na área de ciência da religião. E então eu faço estudos bem aprofundados acerca dos grupos que nós chamamos de seitas e também dos grupos que são as religiões do mundo. Vamos então analisar e vamos entrar nesse mundo que é chamado hoje pela academia também de ciência da religião. Na verdade, a ciência da religião é uma nova ciência, eu gostaria de chamá-la até de religiologia, né? Porque ela estuda religião, certo? E teologia é o estudo de Deus. Você pode dizer assim, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Porque quando se estuda a religião, se estuda o aspecto sociológico, né? Ou seja, o aspecto do homem criando uma forma de se alcançar a Deus ou o divino. Porque você tem que lembrar que dentro da igreja nós temos já a certeza e a revelação do Deus de Israel, do Deus da Bíblia, de Jesus Cristo. Mas tem muitas pessoas que estão enganadas. E eles até acham que Deus nem é uma pessoa, que é uma energia. E tem pessoas até que acham que Deus nem existe. Não sei se você sabe disso, mas é uma realidade. Então, nós vamos ver toda essa realidade agora, não toda, né, mas panoramicamente, e eu queria que você, então, me desse a atenção devida, que você considerasse. Eu sei que isso pode trazer algumas discussões, algumas polêmicas, você pode concordar, pode discordar. Nós procuraremos não ser assim muito, nem técnicos, nem muito abordando assim, muito especificamente,
um grupo, ok? Você pode até falar, por que o senhor não fala disso? Por que o senhor não falou daquilo? São muitos, o assunto é muito amplo. Você não pode achar que nós vamos falar tudo isso em 8 aulas. Vocês terão 8 aulas comigo e nós vamos falar isso. Nós temos disciplinas, apologética cristã, religiões comparadas, né? Aí nós fazemos religiões comparadas em Angola, religiões comparadas no mundo, nós temos a história das religiões, então é um assunto bem vasto da teologia prática. Vamos então entrar, de fato, na questão das seitas e heresias, tendo o objetivo de considerar coisas mais gerais e não específicas e casos mais angolanos. Nós temos muitos assuntos além disso. Mas a grande pergunta que vem a nós é se nós podemos julgar pessoas. Um dos pontos fundamentais na discussão atual é porque essa nova geração que nós estamos a viver, essa sociedade que está a se formar, que se chama sociedade pós-moderna, tem levantado um tema, que é um tema conceitual. O que é? Respeito. O que é respeitar? Será que eu posso julgar uma outra pessoa, um grupo? A pergunta é, o que é julgar? Não é errado julgar? Isso não pertence somente a Deus, afinal de contas, quem é o juiz da terra? Não é Deus? Sim, de fato, Deus é o juiz. No entanto, quando nós lemos a Bíblia, Deus nos dá uma lei, Ele nos dá um padrão, Ele nos dá conhecimento. E então, Ele cria dentro da igreja líderes, que são os presbíteros, os pastores, os ministérios lá de Efésios capítulo 4, versículo 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são líderes. E esses líderes da igreja, eles têm que ser juízes. Veja, o mundo lá fora tem juízes. Ou nós queremos viver uma anarquia completa? Não existe anarquia. Não existe nenhuma parte, essa ideia utópica de que pode haver uma sociedade sem juízes ou sem lei. O homem é naturalmente, aí já vem uma doutrina cristã, o homem naturalmente é mau, ele tem uma natureza má, ele nasce com a natureza de pecado. Eu não estou entrando no aspecto aí de criança, que pode discutir aí o aspecto da inocência da criança, mas o fato é que mesmo criança, a criança ela nasce já fazendo erros, porque o homem foi corrompido pelo pecado. Então a natureza do homem é pecaminosa. Então o homem ele não consegue viver sem que haja a atuação de uma lei que Deus dá. Deus é quem estabelece o que é certo e o que é errado. E tem que haver juízes, tem que haver, não há como não haver. Nenhuma sociedade na Terra conseguiu viver algo sem leis e sem juízes. Então, com essa perspectiva, essa proposta que tem sido dada no mundo atual, de que ninguém pode julgar ninguém, é uma grande mentira, porque constantemente todo mundo é julgado. A própria imprensa atual, que diz que não julga, é a primeira a julgar. Porque aqueles que são contra o sistema já são considerados errados, já estão sendo julgados. Então tire da sua cabeça essa proposta, porque não é verdade, todo mundo julga, é normal, é natural e é até bíblico. Só que você tem que ter o princípio pelo qual eu julgo, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então nós vamos entrar sim num campo muito grande de julgamento, não há como não ser, em que nós vamos olhar grupos religiosos e vamos falar, este aí está conforme a Bíblia, aquele ali não está conforme a Bíblia, este aí é cristão, aquele dali não é cristão. Por exemplo, eu virar aqui e falar para vocês, os testemunhos de Jeová ou os mormons são cristãos? Eu posso afirmar categoricamente, eles não são cristãos. Você não pode falar isso porque eles são cristãos. Não, nem eles acham que são. Eles não são seguidores de Jesus. Eles só saíram de nós, é diferente.
Os que originaram esses grupos saíram de nós, mas eles não são cristãos. Então preste atenção, nós vamos ter que determinar. Agora, a sentença só Deus dará, porque a gente veio aqui, não foi para determinar a sentença. É verdade que há sentenças determinadas, inclusive os juízes da terra fazem sentenças. Mas quanto à eternidade, não somos nós que vamos determinar a sentença. E isso pertence ao Senhor. E haverá o juízo final em que Ele vai determinar e vai dividir o certo do errado. A nós cabe ser arautos da verdade, pregadores do Evangelho, para que as pessoas sejam salvas. Então, quando julgamos, não temos o poder de determinar o que é certo e o que é errado. O dicionário fala do aspecto que queremos destacar como ter um julgamento. Julgar é ter uma opinião sobre, expressar um parecer, um juízo de valor acerca de um comportamento ou uma ideia. Então, com certeza, será a nossa opinião ou interpretação de algo. E qual que é a nossa base de regra e fé? A Bíblia. Então, veja, toda a nossa proposta de julgamento de grupos religiosos tem que se basear na Bíblia Sagrada. Ela será a origem de toda a nossa proposta para o julgamento ou o estudo que faremos. Mas é o Espírito Santo que nos mostra todas as coisas. E tudo tem que estar de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, preste atenção no que eu estou a te falar. Nós temos que considerar sempre que é o Espírito Santo que irá nos guiar para esse caminho tão difícil e tão polêmico. Lembre que julgar também é tomar uma decisão em relação a, eu estou pegando no dicionário, considerar. Julgaram que era razoável continuar. Julgaram horrível o seu texto. Então, é uma decisão acerca de algo. Portanto, nessa disciplina teremos que considerar que estaremos julgando, mas julgando sabendo que a verdade pertence ao Senhor. Entretanto, nosso julgamento também implica em nossa pregação. Temos que falar sobre o que é certo e errado. E isso vai trazer confrontos, inclusive com grupos religiosos que discordam de nós, até mesmo dentro da igreja. Aqui você terá que, junto com sua liderança local, estabelecer a estratégia sua de evangelização com uma apologética apropriada para a sua visão do que é a voz profética. Alguns falam, mas eu tenho que falar a verdade. A pergunta é, você tem? Você tem. Mas como vai falar? Para quem vai falar? Quando vai falar? Qual é a forma apologética que a sua igreja adota ou vai adotar ou deve adotar? Na Logos, nós temos uma apologética fraternal para a convivência interna. Nós sabemos que existe uma apologética mais confrontativa. Dentro do ambiente acadêmico, nós procuramos uma proposta de uma apologética mais fraternal, que é aquela que convive com opiniões diferentes. E tem aquele respeito à opinião do outro. Não significa que eu concorde. Eu respeitar o outro não significa que eu concorde com ele. Veja, eu posso respeitar e amar até um homossexual. Veja, mas eu não concordo com ele. E eu posso chegar a ele e dizer, você está errado. A Bíblia fala que esse é um padrão de conduta moral errado. Mas não significa que eu te odeio. A mesma coisa pode ser a sua conduta com alguém que está numa seita ou numa religião falsa. Porque nós sabemos que só existe uma religião verdadeira. Jesus Cristo. Ele é a religião. Utilizando até o termo, etimológico, ele é o religare, ou a religação. Mas nós vamos falar isso depois. Então,
sempre considere tudo isso, essa introdução que eu fiz aqui, com a sua liderança na sua igreja. Vamos entrar então agora, ainda nessa aula, nos conceitos. E eu queria abordar 3 conceitos básicos, porque eles precisam de ser construídos na sua mente e você precisa de ter uma certeza do que é esses 3 conceitos. Veja, eu vou lhe apresentar aquilo que a ciência da religião tem apresentado. É claro que eu vou apresentar um pouco da minha proposta pessoal, porque não existe essa ideia de que um professor é imparcial. Não existe essa história de imparcialidade. Aquele dali é imparcial. Ninguém é imparcial. Todo mundo é parcial. Todo mundo tem uma ideia e tem a sua parcialidade. Agora, você pode ter uma tolerância, é diferente. Você tem uma tolerância com outras opiniões, né? E é claro que eu, como professor, tenho. Vocês vão perceber. Eu vou até colocar alguma coisa aqui. Mas eu quero apresentar para vocês algo geral da ciência, como se fosse assim, algo que é harmonicamente aceito dentro da ciência da religião e da teologia, a nossa teologia, porque a nossa teologia não é a teologia do mundo. A nossa teologia é uma teologia cristã e bíblica. Amém? Então vamos ver agora o conceito de religião, de seita e de heresia. Primeira pergunta é: o que é religião? Se você nunca fez essa pergunta a si mesmo, eu queria que você fizesse e que você pudesse estar a respondendo. Quem sabe você não até para essa aula, aí dá um pause e pensa, escreve num papel, pergunta para alguém, o que é religião? Na verdade, veja, o que é religião? O que é seita? O que é heresia? Tenta colocar num papel a sua opinião, porque à medida que eu estiver dando aula, eu vou dar respostas. E aí você vai poder fazer uma comparação. E no final desse curso, dessa disciplina, você vai poder virar e falar assim, olha, eu pensava assim, agora eu penso assim. Olha que interessante, né? Isso chama crescer. Então veja, uma visão moderna de religião é: eu não quero saber de religião, eu quero saber de Jesus. Quem fala assim é muito natural você ouvir, até muitos jovens hoje falam assim, de uma forma assim, até parece que é mais espiritual do que o outro, né? Não, eu não quero saber de religião, não, eu quero saber de Jesus. Quem fala isso, fala, é claro, com um coração sincero, querendo até impor assim uma mudança, uma revolução, porque é claro que toda geração vai trazer mudanças. Isso é normal, isso é humano. Né? Por isso que a Bíblia fala, jovens, sois fortes e tendes vencido ao maligno. Na força da igreja sempre foi a juventude. Por quê? Porque é a juventude que traz coisas novas. Mas nós estamos numa geração chamada pós-moderna e muitos acham bonito essa frase, não quero saber de religião, eu quero saber de Jesus. A questão é, você entende o que é o termo religião? Porque quando você fala isso, do ponto de vista científico ou teológico, eu diria, você está falando algo completamente absurdo, porque Jesus é religião. Então, como que você vai deixar de ter religião sem ter Jesus? Na verdade, o que você quer dizer é o seguinte: eu não quero saber do sistema religioso, eu quero saber de Jesus. Aí é diferente. Eu não quero saber de uma proposta que me afaste de Jesus, uma proposta até religiosa, da igreja até, eu quero Jesus, e amém, é isso que a gente quer, isso que a gente quer realmente. Você, especialmente que está sendo um estudante, pelo menos está sendo introduzido dentro da teologia, você tem que saber os termos conceituais para não falar algo que esteja totalmente contra a proposta clara da própria ciência. Então essa visão é uma visão popular, mas não é uma visão do ponto de vista científico nem teológico. Vamos continuar então pensando no que é religião e ver mais um conceito. Então, mais um conceito que nós encontramos é o conceito de que religião é o serviço ou adoração a Deus. Então, é mais um aspecto que deve ser considerado, é que religião é também algo, é uma conduta, é uma prática.
certo? Religião é um conjunto pessoal ou sistema institucionalizado de atitudes, crenças e práticas religiosas. Quem fala isso é Vincent Cheng. Vincent Cheng, ele fala então que é um conjunto, um sistema, ou seja, uma prática, certo? Então, religião, ela pode ser considerada dentro de dois aspectos, como crença, mas também como um sistema religioso. Uma outra proposta de conceito de religião é uma crença num poder ou poderes divino ou super-humano que devem ser obedecidos e adorados como o Criador ou os criadores do universo. Bom, aqui já entrou num ambiente um pouquinho diferente, né? Essa é uma proposta de conceito não cristã, né? No sentido de que considera a realidade de poder ou poderes, criador, criadores, né? Então é mais um conceito científico, ok? Etimologicamente, essa palavra religião foi criada por nós, igreja, ok? Então, vem do latim, que significa religare. Religare é religação. Então, do ponto de vista da criação da palavra religião, que foi criada na teologia cristã, ok? Ou seja, pela igreja, religião só pode ser Jesus Cristo. Por quê? Porque só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Veja, Jesus disse, eu sou o caminho, e não um caminho. Não, eu sou o caminho. Lá em João capítulo 3, versículo 16, fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou o seu Filho unigênito, que é unigênito, único. Nós encontramos, por exemplo, na tradução do Novo Mundo, dos Testemunhos de Jeová, a modificação do texto original, quando eles falam lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu um filho, colocou então não o, mas um. Você já vê a perversão total na tradução errada da tradução do Novo Mundo, que já traz uma grande mentira para os seguidores dessa religião, que não é o cristianismo. E aí, eles falam de Jesus, mas não é o cristianismo. Então veja, para a igreja que construiu o termo religião, Jesus é a única religação entre Deus e os homens. A Bíblia diz sobre religião, e nós vamos ver agora versos bíblicos para o termo religião. Mas a verdade é que o mundo pegou esse termo da igreja, colocou na ciência e deu outro conceito para a religião. Na verdade, podemos até dizer que não é exatamente que deu outro conceito para a religião. Deu outro conceito para o termo religião, porque o conceito da religião já existia diferente na Bíblia, daquele que a igreja criou com o termo religião. Pode ficar meio confuso, mas depois você assiste de novo, você vai entender o que eu estou a dizer. Mas vamos olhar dentro da Bíblia. Na Bíblia nós encontramos lá em Tiago, no capítulo 1, 26 e 27, aquilo que a Bíblia fala de religião. Agora, a tradução ali é religião, mas o termo é na língua grega, né? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, em grego não foi utilizada a palavra religião, religare, tá? Isso foi só utilizado na tradução para o latim, que é a Vulgata Latina. E aí colocaram já esse novo termo latino, né? Lá utilizava-se outro termo, nós vamos falar sobre isso. Mas Tiago capítulo 1, versículo 27 diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então veja, o conceito religião já tinha no próprio tempo da igreja, já existia um conceito que era religião como uma conduta religiosa. Então, quando
Tiago, né, o irmão de Jesus, esse não é um dos 12, né, mas é o irmão, filho de José e Maria, até foi líder da igreja de Jerusalém, o grande líder de Jerusalém, em Atos capítulo 15, você vê Tiago lá liderando a igreja, e foi ele que escreveu essa carta. Mas quando ele fala assim, a religião pura e imaculada, então ele já dá a entender que existem outras religiões, ou seja, que existem outros tipos de conduta religiosa, ok? Em Tiago capítulo 1, versículo 26 diz assim, se alguém de vós cuida ser religioso, então ser religioso é o quê? Seguir uma religião. E não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã, ou seja, a maneira como ele se conduz é vã, mesmo ele achando que está buscando a Deus. É isso que Tiago quer nos apresentar. E aí nós vemos na Bíblia a proposta do conceito de religião. Então, para a Bíblia, existe sim mais de uma religião. Mas a Bíblia mostra, a religião verdadeira é esta. Qual? Uma conduta segundo o padrão de Deus. Mas para se alcançar Deus, conforme a própria Bíblia fala, o caminho é Jesus. Então nós sabemos que só existe uma religião verdadeira, os seguidores de Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo, os nascidos de novo, ou melhor, a igreja, porque igreja não é coisa, templo, nem é denominação, organização. Igrejas são pessoas. Nós sabemos que naquilo que nós chamamos de igreja, tem igreja e tem não igreja, né? Porque tem pessoas que estão dentro da estrutura da igreja que não são igreja. Porque igreja é só quem é nascido de novo. Amém? Agora vamos seguir em frente. Os dois textos aqui, nós vamos apresentar mais um texto, eles se relacionam à religião, ser religioso e a um padrão de conduta. Veja Atos capítulo 26, versículo 5. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Aí nós encontramos, inclusive, a primeira proposta bíblica para seita. Seita, no conceito bíblico, é apenas um grupo da religião. Então, isso também é o mesmo padrão para a ciência, tá? Do ponto de vista científico, seita não é um grupo herético, é um grupo que tem uma proposta diferente do outro. Então, nós temos várias seitas dentro de uma religião. Por exemplo, as nossas denominações evangélicas. Cada igreja das evangélicas, ou protestantes, ou pentecostais, o nome que você quiser utilizar, teoricamente, do ponto de vista científico, são seitas. Mas nós sabemos que o termo seita adquiriu um sentido negativo, pejorativo e popular. E nós vamos falar sobre isso. Mas do ponto de vista bíblico, a Bíblia então concorda com a proposta científica, no sentido que religião é um grupo que segue uma conduta religiosa para procurar Deus, e dentro da religião pode haver subgrupos, que se chamaria seitas. Essa é a proposta bíblica. A palavra grega, agora eu vou falar da palavra grega, não da palavra latina, religião que foi colocada na Vulgata Latina, que foi a primeira tradução para o latim da Bíblia toda, que o Império Romano era latim. Veja, a palavra grega é sekeia. Sekeia significa aquilo que consiste de cerimônias. Então é basicamente a mesma proposta atual para o nome religião. Apesar de que o nome religião conceitual foi bem carregado da nossa proposta dogmática, que é Jesus, né? Porque a única forma de se religar a Deus é Jesus Cristo. Esse é o segundo conceito de religião na Bíblia, que é religião, é um sistema de crença. Então nós temos religião como um sistema de conduta, que é ser religioso, e nós temos uma outra proposta para a religião, que é um sistema de crença. A religião
tem aspectos basicamente sociológicos, apesar de ser, do ponto de vista cristão, uma proposta de crença. É por isso que a ciência da religião é uma proposta sociológica, é o estudo da religião do ponto de vista sociológico, porque ela olha para o ser humano e vê que no ser humano existe grupos religiosos, porque o ser humano é, do ponto de vista psicológico, o ser humano é religioso. Não existe um ser humano na Terra que não seja religioso. Até mesmo aquele que possa ser criado no meio de uma floresta sem ter contato nenhum com nenhum outro ser humano, ele vai criar uma religião, porque ele é religioso, porque nós fomos criados para buscar a Deus, nós somos criados para ter relacionamento com Deus. O homem naturalmente quer Deus, ele às vezes nem percebe. Agora, aí ele segue caminhos que podem ser errados, aquilo que a gente chama de outras religiões. Se nós, que somos os arautos da verdade, que fomos lavados pelo sangue de Jesus, não pregarmos o evangelho, como eles vão entender a verdade? Somos nós que pregamos a verdade. É verdade que Romanos capítulo 1 fala que a natureza, a criação mostra Deus, a existência de Deus. A existência de Deus está mostrada pela criação. Mas e o caminho da salvação? Eu sei que aqui surge aquela pergunta que vai ser da teologia sistemática, que eu não vou responder. Mas muitos vão fazer. Mas e aí, professor? E alguém que nunca ouviu falar de Jesus? E os povos que não ouviram falar de Jesus? E os que morreram sem ouvir falar de Jesus? Eles serão salvos? Não sei. Eu acho que não. Pelo menos a Bíblia não nos dá nenhuma concreta certeza de que existe algum meio de ser salvo por meio de Jesus, porque a salvação é só por meio de Jesus, se eu não aceitá-lo como Senhor e Salvador. Então veja, mesmo que seja, e aqui não é uma discussão teológica, né, no sentido de dogmática, mesmo que seja, a questão é que nós temos a responsabilidade de pregar. Então, e se não for, o que nós vamos fazer chegando lá no céu? Nós, igreja, porque nós não fomos pregar o evangelho para alguém, porque nós fomos cheios de preconceito e não falamos de Jesus, por exemplo. Eu tenho falado aqui muito para os testemunhos de Jeová, para os mormons, para os seguidores do messianismo africanista, como os toquistas, os quimbanguistas, que estão cheios de doutrinas espíritas. Se nós não falar, não, mas não precisa de falar para eles, eles creem do jeito deles. Espera aí, não é crer do jeito deles, é crer conforme a Bíblia diz. Eu sei que eu sou apologeta, é lógico que eu vou chamar atenção a essa realidade, mas pense, pelo menos pense no que eu estou a falar. Os seres humanos são religiosos e se unem em grupos que são grupos religiosos, inclusive é o termo utilizado na lei angolana. A manifestação da religião é sociológica, mas a base da religião é uma crença religiosa. Para nós cristãos, a religião é Jesus e a sua manifestação é a igreja. Eu sei que o termo igreja também é outro que foi pegado, emprestado pelo mundo para poder chamar grupos religiosos. Então, e isso traz uma confusão gigantesca na igreja, porque tem gente que fala, os muçulmanos, que é o islamismo, que é uma outra religião, a igreja dos muçulmanos. Que igreja dos muçulmanos? Nem eles vão aceitar isso. Eles não são igreja, nunca foram igreja, eles são um grupo religioso, eles são uma outra religião. Inclusive, se você chamar ele de igreja, ele vai falar, não, eu tenho mesquita. Ele não é igreja, eles não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, eles nem creem que Jesus morreu na cruz do Calvário. Então, a gente precisa de sair desses conceitos, né? Agora, infelizmente, a ciência pegou o termo igreja, até mesmo, às vezes até os governos utilizam o termo igreja de forma errada. Eu gostaria que eles não usassem, porque aí a gente poderia usar de forma teológica e não traria confusão na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, os seguidores do Senhor Jesus. Agora, mesmo com essa proposta teológica clara e bíblica, você tem que saber que as pessoas lá fora na ciência e nos governos usam o nosso nome, igreja,
para identificar um grupo religioso. Você tem que saber o que ele está querendo dizer. Se é um grupo religioso ou se é o corpo de Cristo. Só isso. Não adianta ficar brigando. Ah, você não pode usar o termo igreja. Isso é bobagem. Isso vai ser perda de tempo, né? Vamos lá. Seitas, teoricamente, até do ponto de vista bíblico, conforme nós vimos, são divisões das religiões. O doutor Walter Martin diz que é um grupo de indivíduos, e agora nós estamos entrando na conceituação de seitas. Nós então falamos sobre religião, vamos falar sobre seitas. Um grupo de indivíduos reunidos em torno de uma interpretação errônea da Bíblia, feita por uma ou mais pessoas. É claro que essa proposta já é uma proposta bem cristã, né? Porque, na verdade, é uma seita cristã. Porque uma seita que não é cristã, eles não significa nem que sigam a Bíblia. Então, eles podem nem ter um conceito Bíblia para eles. Mas do ponto de vista nosso, nós, especialmente a Igreja Católica, depois que passou aquele tempo inicial da igreja chamada primitiva, ela começou a considerar que todo grupo que era contra o que a Igreja Católica Apostólica Romana tinha determinado através do seu clero, eles eram heréticos, eles eram uma seita. Aí seita começou a ter um sentido negativo, porque todo grupo que era discordante era falso, errado. Não era assim que os judeus pensavam. Eles tinham várias seitas, os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios. Aí depois chegou os nazarenos, que era teoricamente do Rabi Yeshua, Jesus. Mas é claro, Jesus veio trazer e transformou, na verdade, quebrou todas, porque era a nova proposta, era a proposta verdadeira, era o messianismo, era o próprio Messias na terra. Mas a verdade é que esse conceito de que todo mundo que é contra a minha crença é seita, ainda existe no nosso meio. O senhor Josh McDowell e Don Stewart disseram que seita é uma perversão, uma distorção do cristianismo bíblico ou a rejeição dos ensinos históricos da igreja cristã. Mais uma vez, seita no conceito de cristão. Também o Dr. Balen diz que é qualquer religião tida por heterodoxa ou mesmo espúria. Aí ele já está entrando um pouquinho mais longe, ele está entrando dentro de um ambiente de que religião que é mais do que só cristã, é também outros grupos, né? Então ele quis dizer que todo grupo que não é a verdade é seita. Então ele está, na verdade, classificando todas as religiões falsas como seitas. Seitas são divisões das religiões no conceito científico, mas seitas adquiriu um sentido diferente, mais popular, seria grupos fechados, esotéricos ou com crenças perigosas. Seita vem do latim secta, que é sec, que significa seguir. Para um estudo detalhado, nós sugerimos você fazer uma divisão: seitas de origem cristã e seitas de origem não cristã. Eu posso citar várias aqui, nós já estamos a terminar essa aula. Então, eu poderia falar da maçonaria, da teosofia, do Hare Krishna, Seishonoe, a Igreja da Unificação, que infelizmente está atuando aqui, que é do Reverendo Moon, né? O mormonismo, o Testemunho de Jeová, poderia falar do catolicismo romano, do toquismo, quimbanguismo, a questão do caso aí da Universal do Reino de Deus, né? Nós temos muitas origens até não cristãs e até as maiores religiões do mundo. Mas nós vamos continuar isso agora na próxima aula. Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, na primeira aula de Seitas e Heresias do curso de liderança.